acontecer com a economia e com a educação? Já tem cara de esquerda, eles criaram um monte de canais de esquerda no YouTube que são eficientes em comunicar. Tem um canal que é o pessoal mais educadinho, que fala mais empoladinho, tem o pessoal mais da zoeira. Eles foram para casa, fizeram a lição de casa e voltaram. Eles estão falando em reeducar as pessoas. Educar, lembra o termo que fala? Quem educa é a família. O Estado, ele fala, essas pessoas precisam ser reeducadas. Meu, é termo da União Soviética, são os campos de reeducação. Você pega o dissidente e manda ele para o Gulag, manda ele para um inferno, onde ele vai ser reeducado. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ser uma luta de valores e de economia. São duas frentes. Na economia, eles não vão fazer planificação central, como foi na União Soviética. Eles vão aumentar os oligopólios. Vai ficar mais difícil para você, que é classe média, você vai pagar mais imposto, você vai ter mais dificuldade de burocracia, de contratar gente, vão proibir demissão sem ser por justa causa, vão criar um monte de dificuldades, onde se você não tiver um monopólio, você está lascado. Se você tem um monopólio oligopólio, você tem uma área jurídica, contábil, gigantesca, mas você vai lá conversar pessoalmente com os ministros que vão julgar, com os juízes que vão julgar isso. Então, o desenho todo não é de economia centralizada planificada. É uma coisa mais parecida com a China, mais parecida com o que era a Alemanha nazista, onde algumas famílias vão ter monopólios, oligopólios em mais e mais áreas da economia. Ao passo que você que não tem um monopólio, você tem uma média empresa, uma pequena empresa, ou uma empresa grande. Você é um profissional liberal, você tem um ofício, tem uma marcenaria, vai ficar um inferno. Vai aumentar imposto. Isso aqui é o Aristóteles. Voltando por Aristóteles, velho de guerra. O que acontece? Aqui tem os miseráveis, o pessoal que está no Bolsa Família, que depende de qualquer coisa para... Aqui estão os ultrabilionários, os oligopolistas, o pessoal que faz parte do partidão, do Partido Comum, do PT, ou na China, do Partido Comunista Chinês. E aqui está a classe média. A classe média, como diria Marilena Chauí, é a inimiga desse processo. Aristóteles também falava. Onde tem muita classe média, você não tem regimes totalitários. No caso, ele não falava regime totalitário, né? Tem toda a descrição lá, né? Monarquia, tirania, aristocracia, oligarquia, república, democracia. Tem lá as distinções. Mas o regime totalitário, ele normalmente quer destruir a classe média e criar o quê? Pessoas que dependam do Estado para comer. E poucas pessoas que têm controle dos meios de produção. Porque poucas pessoas você controla. E aí é o seguinte, você quer estar comigo ou quer que eu te mate? Tome toda a sua propriedade. É um chinês atrás do outro, bilionário, que some na China. O cara some, perde tudo. Não é só o Alibaba, é um monte que volta e meia os caras somem. Na Rússia também. Na Alemanha nazista também aconteceu. Então esse é o desenho. A gente vai ver, por exemplo, com o fim da demissão, sem ser por justa causa, as grandes empresas conseguem conviver com isso. Quem vai se rasgar? Uma empresa média. Como você vai lidar com isso, cara? Que departamento jurídico vai te resolver isso, cara? Os 2 advogados que você tem, não vão resolver essa parada. E esse contingente aqui depende do bolsa qualquer coisa. Aí precisa achar um nome para isso. Em termos de valores, aqui é interessante, né? Então, a economia, para mim, é isso. Em termos de valores, você tem 2 linhas aqui. Uma é a escola de Frankfurt, que é o pessoal mais sophisticated, né? Que é o Haddad e tal, é o pessoal da Globo, é o pessoal do PSTU, PSOL, é o pessoal mais, né? Menino, menina, dessa do gênero e tal, é o pessoal que fala um monte de coisa maluca,
que não existe diferença de sexo, de homem para mulher, criança que depois escolhe. Esse pessoal é muito sofisticado. Escola de Frankfurt, que é o que hoje se chama aí de woke, né? Ideologia woke. Mas é a escola de Frankfurt, na veia. E isso é ocidental. Então a gente vai ver para a militância sinais que vão reforçar essa linguagem, essas bobagens aí, woke. É difícil de engolir. É muito difícil de uma pessoa aceitar. É difícil de vender. É uma batalha que acho que eles não ganham. Agora tem outra batalha, que é a devassidão e da porquice, que é drogas e sexo casual. Sexo, né? Sexo. É o baile funk. Isso aqui, ó. Drogas e sexo. Baile funk. Isso daqui é o sindicalismo velho. Isso daqui é mais parecido com o que a China vai tentar propor, é mais parecido com o que foi feito no começo da Revolução Comunista, na União Soviética. Isso daqui são as duas frentes. As duas andam juntas. Isso daqui, woke. É o pessoal mais sofisticado, vai ter muita gente na Rede Globo que apoia isso daqui e tal. E esse daqui, droga, sexo, é funk e TikTok. E China e TikTok. Não deixem seus filhos, seus netos usarem TikTok. Quem está pedindo isso é o governo americano. Está fazendo um barulhinho aqui, eu vou trocar de cadeira. O governo americano falou para não usar mais TikTok. Tá? Das pessoas que trabalham no governo, estavam para proibir nos Estados Unidos. Huawei tem um monte de país que proíbe usar equipamento da Huawei, celular da Huawei, cidadão. Mas TikTok, meu, Kira, E é isso. E a China? O que a China vai querer do ponto de vista econômico? É o TikTok, essa coisa mais porcona, né? Mais sujona, eles vão estimular, enquanto o comunismo ocidental, o socialismo ocidental vai ter mais essa pegada sophisticated do Rede Globo, cultura woke. Então esse é o desenho, para mim, que tá sendo feito. O que a China vai querer do ponto de vista econômico? Que a gente exporte o máximo possível de alimentos e minérios. Eles não querem nosso mercado consumidor, não. 30 milhões de pessoas, 50 pessoas a mais que vão consumir produto chinês. O que eles precisam da nossa comida. Então é o seguinte, o que vai acontecer com o Brasil? O Brasil vai ficar mais pobre. Vai ficar mais difícil comprar proteína animal, em particular, carne de boi, não faz parte mais do futuro. Isso não te pertence mais. Os outros, né? Grãos também, eles estão de olho, soja, óbvio, estão de arroz, estão tudo, né? Eles precisam de uma quantidade grande de alimentos. E o Brasil é um local que pode fornecer isso. América do Sul, quando eles pensam em América do Sul, vai ter contração de renda, mais oligopólio, concentração de renda. E, assim, tanto China quanto aqui fora, eu no Banco Mundial escutei, vi muita gente falando, o mundo não precisa de tanta gente. Não precisa. Vão sair matando metade da... Não, mas, meu, pode parar de ter filho, não precisa ter criança, isso atrapalha os nossos planos. Essa é a cabeça. Está documentado, tem coisa escrita com isso. Não dessa forma, né? Mas tem assim, olha, a pegada de carbono das pessoas, dos indivíduos, loucuras que a gente está vendo. Isso para mim é o que aconteceu, tá? Esse para mim é o que a gente vai ver. Tem chance de dar errado? Muita chance. Qual é o principal problema que pode acontecer? Você tem aí uns 20% de pessoas de direita no Brasil, tem uns 10% de esquerda mesmo, para valer. Mas 70% das pessoas, o que eles querem mesmo é... E aí, quando eu for ao supermercado, vai ter comida, eu vou poder comprar, eu vou ter dinheiro para comprar comida, eu vou conseguir pagar minhas contas,
meu filho vai voltar vivo da escola ou não. O principal é comida, tá? Comida, energia, água. E o que vai acontecer? Se a taxa de câmbio despinguelar, vai ter mais inflação de alimentos. Alimento é commodity, é em dólar. E se proibir exportar? Aí o produto some da prateleira. Param de produzir. Então, assim, se o PT continuar fazendo bobagem, como ele tem feito, do ponto de vista econômico, ele poderia estar com esse câmbio em 4,70, fácil, porque o Bolsonaro fez bobagem, por isso que perdeu a eleição. Bolsonaro, o câmbio chegou a 5,80. Ele e o Paulo Guedes levaram o câmbio, a taxa de câmbio a 5,80. Então, assim, se eles fizerem muita bobagem, esse câmbio despinguelar, pode dar errado. O mundo não está num cenário tão positivo quanto estava quando o Lula chegou ao poder. Quando o Lula chegou ao poder, estava mais fácil o mundo, hoje está mais difícil.